a mão no coração, então, vamos ler Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Aí eu paro aqui um pouquinho, mas eu vou concluir. Ele disse que se nós obedecermos fielmente tudo que ele tem colocado diante de nós, que não são ordens, instruções difíceis. É o nosso ponto de vista, é a nossa perspectiva que coloca dificuldade. Porque se você observar, por que tem alguns canais de televisão que ainda funcionam? Por que ainda produzem? Tem reality shows, tem novelas. Porque tem público. Por que esses jornais, esses jornalistas, essas mídias negativas, destrutivas estão aí? Porque tem público. Porque nós fomos programados para pegar o pior. É triste isso, mas é verdade. Nós fomos programados para pegar o pior. Então, as pessoas, elas tendem a buscar isso. Notícia ruim, as pessoas passam. Notícias ruins, as pessoas pagam muitas vezes e muito caro para receber. Então, aí o que acontece? Quando vem uma instrução, que ela não é difícil, mas a minha programação faz com que eu tenha uma percepção, que eu tenha uma perspectiva, né, uma visão. Então, aquilo faz com que eu coloque uma complicação e eu não faço. O que eu tenho que fazer, eu não faço. Eu fiz um teste. Eu recebi uma direção de Deus. Então, no domingo da ceia, a primeira palavra do encerramento do jejum, eu pedi para colocar no Telegram. Depois disso, mais uma lista de versículos para meditar, agora sexta, uma lista de mensagens, de frases para meditar, para ampliar a mente. E a gente eu fico impressionada. A primeira apostila sobre dinheiro, sim, teve um acesso grande e uma busca grande. Quando foi os versículos para meditar e as frases para meditar, está de graça lá. Eu trabalhei naquilo, eu botei aquilo lá, é só pegar, é por sonda. Você vê, poucas pessoas foram lá. Foram, tem muitas que foram. Mas relativamente, pela necessidade,
Poucas. Por quê? Porque já existe uma crença de que ou não é bem assim, ou isso não vai funcionar, ou dá muito trabalho, e eu não vou fazer. É uma instrução simples, de graça, só pegar e ler, meditar, investir naquilo. Não. Não é bem assim, não é tão importante. Quando nós fizemos aquelas 2 mensagens em 2 ceias seguidas sobre crescimento, eu falei, vamos entrar num programa de crescimento. Então, vá lá e selecione versículos e medite neles todos os dias. O dia que eu perguntei quem tinha feito, olha, dava para realmente contar nos dedos. Por quê? Porque nós queremos reclamar, nós queremos falar, nós queremos contar o nosso problema, nós queremos chorar as pitangas, nós queremos que alguém faça algo por nós. Mas saiba de uma coisa, o Senhor vai alimentar todos os pássaros da face da terra. Mas Ele não vai botar comida no ninho deles. Ele vai alimentar todos. Mas Ele não vai botar comida no ninho de nenhum passarinho. O passarinho vai ter que buscar. A pessoa mais interessante de uma sala é a mais interessada. A pessoa mais interessante de um lugar é a mais interessada. Aquela que estiver mais interessada é a mais interessante. Porque o comportamento dela vai ser diferente. Totalmente diferente. Então, nós temos instruções simples que Deus nos dá. Por que nós não estamos já vivendo a grandeza, os resultados incríveis que a palavra de Deus nos apresenta? Porque não acreditamos. Porque nós fomos criados, a maioria, para serem seguros, para pensar no pior e muitas vezes para aceitar o pior. A maioria. Para não fazer o que tem que fazer e passar a vida correndo atrás de coisas, fazendo coisas que não funcionaram e não vão funcionar agora. É impressionante. É impressionante. E se você não muda, o que vai acontecer? Se você tiver um filho, ou se você teve, o que você vai passar para esse filho? Você só dá o que você tem. Você vai passar suas inseguranças, seu ponto de vista, sua perspectiva, sua percepção de mundo. Você vai passar a sua negatividade, a sua visão em relação à vida, os seus valores. E aí você vai reproduzir aquele novo serzinho para ser mais uma pessoa no mundo com medos, insegura, indisciplinada. Absorvendo o que é negativo, sendo controlada a olhos
nus, por enganos, mas a pessoa não vê. Ela não vê. Se ela não vê, o que você vai fazer? Ela está fechada para a verdade. Mas na cabeça dela é verdade, o que na verdade é mentira. Mas ela acha que é verdade, ela acredita que é verdade e ela vive com base naquela verdade que não é a verdade. E a mente vai ficando mais rígida cada vez mais, porque ela vai fortalecendo aquele padrão. E não é incomum você encontrar pessoas de 50, 60 anos lamentando os seus resultados e dizendo, será que eu nasci para sofrer mesmo? Aquelas histórias, sabe? Eu nasci para sofrer mesmo. Por que na minha vida não dá certo? Tudo que eu queria é ser bem-sucedido. Eu queria me dar bem na vida. Tá. E quando que você trilhou o caminho que leva para esse resultado? Fica até bonito, né? Ou até pessoas que são emocionais ficam com pena, né? Que sentimento lamentável, mas tem gente que fica com pena. Aí aquela pessoa chora, 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 chora. E porque eu queria ter tido isso, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito isso por você. Eu queria. É, mas você não tem o que você quer, você tem o que você é. E se você não se torna, você vai ficar querendo. E algumas pessoas, elas vão dizer que elas queriam, mas lá no fundo, é apenas a dependência da imagem e o vitimismo para ficar um pouquinho melhor diante das pessoas, passar melhor e falar o que soa bem aos ouvidos das pessoas, porque elas se viciaram em botar uma força danada em convencer as pessoas que elas são uma coisa que elas não são. Porque isso é mais importante para elas. E elas vão vivendo essa vida. Aí vem uma ordem simples para elas. Faça isso. Ah, não, isso não funciona. Isso não funciona. Então, o que funciona? O seu sistema funciona? Bom, o sistema que eu apresento para você funciona para mim. Será que não seria um pouquinho inteligente algumas pessoas pegarem o que elas estão vendo que funciona para aqueles que estão fazendo? Aí você conversa com a pessoa que o sistema dela não funciona, e aí você está apresentando um sistema que funciona. E aí ela vai lá e faz do jeito dela ainda. E aí, algumas vezes, você tem que falar para algumas pessoas, então, mas olha para os meus resultados e olha para os seus. Será que os meus não estão provando que funcionam e os seus estão provando que não funcionam? Você quer falar? Você quer reclamar? Você quer uma saída? Quantas pessoas que receberam promessas de Deus e grandes, unções poderosas, horas a fio de conversas, de orientações, mas quando elas saem, elas fazem do jeito delas, porque ainda algumas coisas estão aparentemente funcionando. Mas por quanto tempo? Porque não existe dois caminhos para o sucesso. E não é porque aparentemente uma coisa ainda está funcionando que você não está correndo risco.
Instruções simples é o que Deus nos pede. Mas alguns insistem em continuar fazendo ao modo deles. Quando saem daqui, continuam fazendo do jeito deles. Sentam diante de uma televisão para assistir porcaria, põem no celular porcarias, aí querem, eu terei uma grande vida. Você não terá. Vão lá e falam as mesmas coisas que sempre falaram, fazem as mesmas coisas que sempre fizeram, se reúnem com as mesmas pessoas, se relacionam com as mesmas pessoas, têm o mesmo comportamento, mas eu vou ter uma grande vida. Você vai ter, no máximo, uma vida mediana. Você não vai ter uma vida grande. Se você creu realmente em Jesus, e contudo, você está trabalhando, você quer ir para o céu, e você tem abandonado o pecado, e você pode ir para o céu, mas pode ter uma vida bem ruim aqui. Eu vou para o céu, eu vou viver eternamente com Jesus, mas eu vou viver tudo que eu tiver que viver aqui também. Eu não vou passar por essa terra despercebida. Eu não quero uma vida pequena aqui. Até porque, dessa maneira, eu não vou levar ninguém comigo. Ou muito poucos. Tem que entrar dentro de nós. Tem que romper. E o maior problema das pessoas está na mente. As pessoas não pensam. Porque se elas pensassem, às vezes eu vejo pessoas fazendo algumas coisas que eu falo já de cara. Eu falo, essa pessoa não pensa. Se ela pensasse, ela não faria isso nunca na vida dela. Às vezes você está vendo a pessoa, você pensa, meu Deus, a pessoa não pensa. Se ela pensasse, ela não estaria tratando a família dela assim, ela não estaria tratando os filhos dela assim, o casamento dela assim. Se ela pensasse, ela não estaria tratando o negócio dela, a empresa dela assim. Ela não estaria lidando com o dinheiro da maneira sem respeito que ela está lidando. Não, ela não pensa. Definitivamente ela não pensa. Se ela pensasse. Aí, nós fomos formados para viver pelos nossos sentidos. Agora, que diferença há então? Vê, ouve, cheira, tem um paladar. O que vai nos diferenciar de um animal se ele também tem seu sentido, vive pelos seus sentidos? O que nos diferencia de um animal? Que nós somos a feitura de Deus. O único ser feito à imagem e semelhança de Deus. Nós recebemos a mente de Cristo. Nós fomos criados para ser pessoas incríveis. Para vivermos uma vida incrível. Nenhum ser humano foi gerado para viver uma vida pequena, à margem, lamentável. Nenhum. Todo ser humano foi feito para uma grandiosidade, para grandeza. É o que está na minha Bíblia. Então, a gente costuma dizer que o nosso problema é financeiro, é familiar, é não sei o quê. Nosso problema é falta de sabedoria.
E sabedoria começa temendo a Deus. É falta de sabedoria. Nós não temos sabedoria. Nós estamos vivendo resultados que não nos favorecem, que não são satisfatórios, e nós vamos lá e repetimos eles. As atitudes que levam para aqueles resultados. E aí estamos lá, nossa, estou com muita luta. Ué, mas como que você vai sair de um problema se você não muda a semente, se você não muda a atitude, se você não muda a ação, se você não muda as suas decisões? Se você não muda o rumo? Como? Ontem à noite, então eu vivi algumas experiências com Deus ontem, e antes de dormir, eu quis fazer uma reunião com os da minha casa. E passar aquilo, não é que eles não sabem, não. Mas firmar aquilo que eu acredito que é a única maneira realmente grandiosa de você viver, dentre tantas escolhas, essas 3, elas transformam a vida de uma pessoa em pouco tempo. E eu firmei para eles novamente, eu disse definitivamente, vivam o hoje. Vocês não têm o ontem, vocês não têm amanhã. Tudo que vocês tiverem que fazer, como disse Jesus, façam hoje. Segundo, sejam gratos. Eu disse, eu não estou pedindo, agora eu estou exigindo como líder. Quem não está fazendo, vai fazer todas as manhãs. Eu disse para a minha família. Eu quero que vocês, ao acordarem, além de dizer Deus me ama, vocês vão agradecer e vocês vão ter o caderno do lado, ou celular com notas, e vão já colocar ali 10 motivos pelos quais vocês são gratos. Em poucos minutos, eu fui falando as coisas que eu sou grata. Foram tantas, eu não contei. Acho que eles não contaram. Mas em pouquinhos minutos, eu devo ter falado mais de 30 situações que eu sou grata. Muito mais. Eu fui só falando, porque eu não tenho que fazer força para isso. Está aqui, eu estou vendo. É impressionante como muda a vida de uma pessoa quando a percepção dela muda. Ela começa a perceber as coisas como elas devem ser percebidas. E eu disse, eu sei que vocês doam, que vocês servem, mas eu quero que vocês tenham uma consciência mais viva disso. Doar, servir. Esqueçam de vocês. Quando vocês forem para o altar, quando vocês forem para qualquer trabalho, o que vocês fizerem, a visão de vocês tem que ser de servir. Não se importem com nenhuma outra coisa, porque vocês só vão realizar um grande trabalho com a decisão de que vocês estão lá para servir. A pessoa canta melhor, ela ensina melhor, ela se doa mais. Porque a mais interessante do lugar é a mais interessada. Agora, isso que você está ouvindo não é novo.
Mas sabe o que muita gente já, por conta das suas crenças, dos seus paradigmas, já pensam lá dentro? Não rompe. Já fica aquele negócio meio que pairando só, não toma a pessoa. Ah, não é isso. Então o que é? Se não é isso que muda a vida de uma pessoa, o que é que muda? Fazer a mesma coisa. E andar em círculos mais uma vez. Então, o Senhor disse, ordem simples. Se vocês obedecerem, qual foi o pedido dele para obedecer? O que era para obedecer? Ele em primeiro lugar. Ele sendo a prioridade, as leis dele em primeiro lugar, os mandamentos dele em primeiro lugar. O que ele mandou, o que ele falou, sendo levado a sério. E por que Deus quer que eu faça? Porque Ele é mandão? Porque Ele quer as coisas do jeito dele, igual muitas vezes a gente? Não, não é não. É porque Ele não quer que a gente fracasse. E Ele sabe que se nós fizermos do nosso jeito, nós vamos fracassar. E vamos ficar aí dando murros em ponta de faca, reclamando da vida, dizendo, não muda mesmo a minha vida. Uai, você não acredita, não coloca em prática. Ordem simples. Instruções simples. Afinal, como ele mesmo disse, o que eu estou pedindo para você fazer não é difícil mais. Está aí, está na sua boca, é a palavra. Faça o que a palavra está dizendo. Porque é o que vai funcionar. Então, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Ou seja, não importa onde Deus te colocar, você vai ser abençoado. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Tudo, filho, trabalho, sua colheita, seu plantio, sua lavoura, seu patrimônio, seus bens, seus animais, tudo vai ser abençoado. A sua cesta, a sua amassadeira serão abençoadas, seus instrumentos de trabalho serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Vamos repetir? Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Mais uma vez, vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Você para de temer inimigo, porque eles vão ser derrotados, todos eles. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos. Quem é que vai enviar? O Senhor. Enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. Então, quem é que envia a bênção para o celeiro e para as suas mãos? Onde você toca, o que você faz, se propõe a fazer algo, ele já envia a bênção. Porque você está abençoando, você está obedecendo. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. A terra que Ele te colocar. Lembra que eu falei que o dinheiro é geográfico? Onde Ele te colocar, vai ter suprimento. Vai ter bênção. Você nunca se preocupa. Se Deus te coloca numa terra para ser abençoado. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se
obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Quer dizer, você vai ser, o que é esse santo aqui? No original é o separado. É um povo que foi consagrado a ele, é um povo separado para ele, que vai ser cuidado. Somente se obedecer. Se obedecer, é assim que vai acontecer. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Para onde você vai, as pessoas percebem que há diferença. E você ganha um respeito pela sua vida, pelos seus resultados. As pessoas veem, essa pessoa pertence a um ser maior, não pode mexer com ela. Elas começam a ficar com medo de mexer com você. Porque você sempre vence. Digo, o justo sempre vence. Nunca perde uma batalha. Diga, a minha Bíblia diz que o justo sempre prevalece, sempre vence, sempre ganha, nunca perde uma batalha. É mais que vencedor em todas as coisas. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês. Ele vai conceder o quê? Ele vai conceder o quê? O que é que ele vai conceder? Então, por que não acredita nisso? O que está escrito aqui? Ele vai conceder o quê? Ele vai conceder prosperidade ou grande prosperidade. Ele não concede apenas a prosperidade, ele concede grande prosperidade. Então, olha aqui, ó. Se você vive à margem, que sentido faz isso? Tem isso. Que sentido tem? É assim que você foi chamado para viver? Nas mãos do ímpio, sendo derrotado por inimigos, com uma vida pequena, escassa, infeliz, cheia de privações, é isso que está escrito aqui? Tem algum lugar? Tem, que é para viver ao contrário disso, depois do versículo 14. Fala sobre os desobedientes. Ou seja, então eu vou repetir uma coisa que eu falei, tenho falado. Quando você não vive o que a palavra está dizendo, é porque alguma instrução não está sendo seguida. É só você ler. Depois você pega como uma lição de domingo, uma tarefinha de domingo, lê Deuteronômio inteiro depois do 14. Aí ali você vai ver tudo que não é para o justo. Não é para o desobediente, não é para o obediente. O Senhor concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Então, fruto do ventre, família, crias dos animais e nas colheitas, fala naquilo que você faz, na terra em que você está, o lugar que Deus te colocou. Você tem vitória. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro. Ele abre o céu, o depósito do seu tesouro para enviar chuva. Chuva aqui fala de bênção, de toda a provisão que você precisa, a sua terra no devido tempo, e para abençoar, de novo, segunda vez, todo o trabalho das suas mãos. Então, quando você obedece, o trabalho das suas mãos é abençoado. O trabalho das suas mãos é abençoado. Onde você coloca as mãos tem o quê? Onde você coloca as mãos tem o quê? Bênção. Exatamente, porque você carrega a bênção. A bênção te acompanha.
o obediente, para onde ele vai, a bênção está acompanhando ele. É o que está escrito. Ele chega num lugar, ele muda aquele lugar, aquela atmosfera, a situação daquele lugar, porque a bênção do Senhor está acompanhando a vida dele, as bênçãos. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma, olha o detalhe, a Bíblia não exagera, de nenhuma tomarão emprestado. Você tem para emprestar, você tem para dar, mas você nunca toma emprestado. Agora, você vê como a gente fala, aleluia, glória a Deus, rápido, para coisas que mexem com a gente? Mas isso não pode só mexer com as nossas emoções, tem que mexer com a nossa fé. Tem que mudar o que está aqui dentro. Tem que mudar a minha crença, eu tenho que acreditar nisso aqui. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecer aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão de vez em quando, de tempos em tempos, ano sim, ano não. Entra ano, sai ano, você está? Mais um ano você está? Mais outro ano você está? Você é sempre? Você é sempre cabeça e está sempre por cima. Cabeça é sempre cabeça. Deus coloca por cabeça. E você está sempre por? Sempre por? Então, você está vendo? Ó, sempre. Então, não é aquela coisa de altos e baixos. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Não. É sempre. Entra mais um ano, está um pouco melhor. Você não vê que tem gente que, quando ele passa a andar com Jesus, vai fazendo uma retrospectiva pelos retratos, pelas fotos dele. Ele está melhor, e ele parece que ele era mais velho há 30 anos do que ele é agora. Porque ele melhora, a imagem dele melhora, porque a cabeça dele melhora, evolui. Ele como pessoa muda, a visão dele, a percepção de mundo dele, a perspectiva dele, o comportamento dele, obviamente, então. Então agora ele está um ano melhor do que o outro, um ano melhor que o outro. Ou seja, quando você vê a gente falando um ano melhor do que o outro, é com base na Bíblia. É a Bíblia quem diz isso. Você é sempre cabeça. E é sempre de glória em glória. Você está sempre por cima. Nunca, sempre, nunca, sempre, nunca. Então, muito bem. Isso aqui, ó, se você medita numa palavra dessa, como que você vai aceitar ser cauda e estar por baixo? Como? Como que você vai suportar? Mas a Bíblia está dizendo que eu vou ter para emprestar. Então, não vou tomar emprestado. Não, que eu vou ser cabeça, eu vou estar por cima. Como que eu vou estar por baixo? Isso não é bíblico, isso não é uma visão bíblica, isso não é um resultado bíblico. Isso não é uma condição que a palavra de Deus me dá. Se eu sou justo, se eu estou andando com Deus. Agora, se eu estou por baixo, se eu estou por cauda, se eu estou tendo que pedir emprestado, se Deus não abençoa nada que eu faço, então eu tenho que parar e chegar à conclusão que tem instruções erradas, que eu não estou seguindo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Ele está falando aqui, mais uma vez, tem tantas vezes isso aqui, né? Não se distraia, você tem um rumo a tomar. É sempre em frente.
de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar culto a outros deuses. E qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, um ídolo na mão, no coração, é tão ofensivo para Deus quanto o ídolo na mão. E às vezes nós temos nossos ídolos aí. Vamos refletir sobre isso e depois vamos ler o resto de Deuteronômio 28 e ver as consequências dos desobedientes. São maldições. Várias coisas que algumas pessoas estão vivendo é maldição. É coisa de quem não está seguindo as instruções, não está obedecendo. Instruções simples, porque o que Deus nos pede para fazer não é difícil. Difícil é você viver uma vida onde você não desfruta de tudo que você poderia desfrutar por um simples motivo. Você não acata, não acredita que é daquele jeito e não faz. Se você não acredita, se você não faz, não vai acontecer do nada. Nada vai acontecer do nada. As coisas são provocadas. Eu preciso crer. Eu preciso crer em escrituras como essa e tantas outras. Vamos falar com o Senhor, meu Deus. Nesta manhã incrível, maravilhosa, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Agradecer por cada vida querida, amada que está aqui. E pedir de todo o meu coração que hoje nada fique da mesma forma. Que a mensagem entre, que já neste momento, na abertura desse culto, crenças já tenham caído por terra, paradigmas, que mentes tenham sido renovadas, que o entendimento claro já tenha tomado conta de cada vida. Que nenhuma pessoa fique da mesma forma. Porque às vezes há tantos questionamentos. O porquê disso, o porquê daquilo. Mas a pessoa acaba de ouvir, ela sai e ela faz aquilo que tem sido prejuízo para ela. Ela continua agindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, porque na verdade ela continua pensando do mesmo jeito. Ela não aplica as ferramentas fornecidas pelo Senhor através da palavra. Ela não coloca em ação. E a minha oração é que hoje pessoas rompam, que o entendimento claro tome conta de cada um, que paradigmas sejam mudados, que crenças que escravizam caiam por terra, que fortalezas sejam demolidas, que mentalidades sejam renovadas. Eu oro por renovação mental, eu oro por clareza, eu oro por discernimento, por entendimento, por visão. Eu oro para que ela consiga romper tudo, com tudo que até hoje não funcionou. Ela se habituou a fazer tantas coisas, até no lidar com o Senhor, ela se habituou a tantas coisas que não estão funcionando, mas ela insiste em se manter da mesma forma, no mesmo lugar, com a mesma mentalidade, as mesmas ações, as mesmas decisões, as mesmas escolhas. Ela está repetindo o que a colocou nesses problemas, ao invés dela romper com esse sistema falido, que colocou ela nos problemas, ela continua fazendo a mesma coisa, ou com pequenas mudanças, que na verdade não estão afetando tanto, porque nenhuma mudança
realmente eficaz se não for radical. Nós precisamos chegar de forma radical, determinada e nos posicionar com decisões sérias, firmes. Pensar não é fácil, pensar dói, é desafiador, mudar não é fácil, mas não mudar é pior ainda. Então eu oro por entendimento, eu oro por crescimento, eu oro por rompimentos, eu oro para que a tua palavra venha e tome os corações de uma maneira que ninguém consiga viver, ficar no mesmo lugar da mesma forma. Abençoa a igreja, abençoa o ministério, abençoa o nosso povo, com sabedoria, com entendimento, Senhor, com visão, com clareza. Abençoa, Senhor, abençoa o nosso povo, abençoa cada igreja, cada altar, assuma os altares, abençoa os corações, visita nosso povo em todo lugar, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira desta reunião, mas que seja um trabalho, um domingo, uma manhã de grande progresso, crescimento para todos nós. Passa do teu sangue aqui, acampa os teus anjos aqui, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. O teu sangue tem poder sobre nós, sobre o templo, sobre o nosso povo, sobre esta reunião. Eu tomo posse de vitória para a glória do teu nome e de um novo tempo, de rompimentos, de entendimento para a glória do teu nome. Obrigada por tudo, Senhor. Assuma o trabalho, assuma a reunião. Amém, amém, amém.